Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. São 9 horas e 46 minutos, hora de Brasília. Deus abençoe todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Espero que esteja tudo bem. Que você tenha passado um bom final de semana. Né? Deus abençoe Letícia, Josias, Silvana, Maitê, Anelise, a galera que está aqui no X. Por enquanto, né? Ufa, eu achei que a gente ia acordar hoje e o X não ia estar funcionando, né? Mas ainda está, né? Que bom. Que bom, né? Que ainda está funcionando. A gente tá vendo aí o parquinho incendiado, né? Não é? Mas eu avisei vocês, né, que essa semana ia ser... só o começo isso aí, já vou falar pra vocês, né? Isso aí, só o começo. Né? Então, vai piorar muito. A gente tá lendo Romanos 1:26, a gente leu sexta, né? Vamos continuar com a leitura? Vamos ler de novo, do 26 ao 32, pra gente ir falando um pouquinho sobre, de novo, né? Que a gente... Oi, Carlinhos Silvano, Deus abençoe vocês. Ana Maria Forest. Bom dia, Alessandra Lê, bom dia, Ariane, Elisa Caiafa, bom dia. Deus abençoe a galera que está aqui no YouTube. O Júlio Soares, a Neiva Soares, a Fátima Gonçalves, bom dia. Bom dia a todos. Marcelita, Silvio, bom dia. Luiz Penha, bom dia. Lúcia Moreira, Josias Júnior, parquinho está incendiado. Você sabe que uma das ações práticas que vai acontecer com essa ação dos caras aí, porque você sabe que o cara que está afrontando não é só ele, mas você sabe disso aí, né? Você é inteligente, né? Eu estou contando para você que todo dia o que está acontecendo, né? É o time, né? Você sabe disso aí, né? É o time, né? É o time que está... Né? Você sabe, você é inteligente, né? Não é o dono do X que está fazendo isso aí, né? Você sabe disso, né? Não é o dono do X que está fazendo isso, é o time, né? Malulu, bom dia, irmão Tomás. Mas você sabe o que vai ser a maior repercussão desse negócio aí que ninguém prestou atenção ainda? Eu não sei se é a primeira ou a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos. Eu não sei porque eu não lembro agora. Ontem eu até estava tentando lembrar, mas não sei se é a primeira ou se é a segunda emenda. Vai ser cobrada das outras redes. Primeira, né, Luiz Mário? Primeira emenda, que trata sobre as liberdades individuais. Entendeu? É a primeira, então, abre aí, sim. Eu já tinha, né, já ouvido um vento aí sobre isso aí, né? Que o cara vai no pescoço do Google. Entendeu? Porque o Google fez tudo que os caras mandaram fazer. E o Google, junto com o You, né? O You tá aqui também. O Face, o Insta, a Meta, né? Eles estavam burlando a primeira emenda. Entendeu? Se comportando da maneira que estavam se comportando, que estão se comportando, né? Você vê aqui pela perseguição que eu sofro aqui, né? A gente está com 623 mil pessoas, a gente tinha que ter mais de 1 milhão faz muito tempo, né? Mas toda vez que você faz a tua inscrição no canal, some. Os caras perseguem, batem dia e noite, tanto cá quanto lá, né? A gente vai ler Romanos capítulo 1:26, tá? Vai procurando aí, enquanto você vai procurando, nós vamos conversando um pouquinho. Então a gente está apanhando muito. E quando os caras fazem isso, eles estão contrariando, afrontando a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos.
E os caras vão acionar eles lá. O cara. Porque quando ele matou no peito e ele denunciou isso se torna lá agora, evidentemente, né? Apareceu para que todo mundo visse. E os caras que estão no comando do velhinho lá, os caras não conseguem mais segurar. Então, vai haver, já estão se movendo para haver uma ação contra as outras redes que estão fazendo lá, não aqui. Entendeu? E dizem que isso vai gerar vai fazer um inferno na vida dos caras. Entendeu? É bem isso aí que vai acontecer. Então, a intenção deles é pensada muito meticulosamente. Não ache você que alguém está fazendo alguma coisa porque acordou com o rabo virado e resolveu fazer alguma coisa. Não pense isso. Você está sendo um bobinho se você achar isso, né? Entendeu? Você é um bobinho se você achar isso aí. Isso é meticulosamente pensado e meticulosamente executado. Entendeu? Então agora vai ter evidências, né, daquilo que até agora se falou. E aí os caras vão para cima da Meta e do Google. Você não tenha dúvida disso aí. Entendeu? Vai refletir aqui na gente. Isso. Vai refletir aqui. Porque isso que eles fazem aqui, comigo, com você aqui, isso é uma prova de que o que ele está falando é verdade. E tem várias, né, folhas secas disso aqui, todo mundo, agora apareceu tudo. Entendeu? Hoje é dia do eclipse, você sabe, né? Então, de fato, a gente está vendo as coisas acontecendo e, de fato, o eclipse é um sinal espiritual de Deus, né? Para as coisas novas que vão vir. E quem ouviu o culto ontem, ouviu a mensagem profética ontem, né? Deus trouxe mais uma. Ontem, de novo, né? Que é sobre o mesmo assunto, só que numa situação diferente. Então, a gente está caminhando aí para as coisas melhorarem, né? Elas vão piorar antes de melhorar, é óbvio, né? Mas pior que tá também, né? Já tá uma coisa, né? Então, eu vou ler o texto, 26, Romanos, capítulo 1, verso 26, diz assim, pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. 27, e, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor venha dar para nós o discernimento e entendimento da Tua palavra para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Sim, irmãos, é a mesma leitura que nós fizemos sexta-feira, mas como a gente não conseguiu, bom dia, pastor Edilson, como a gente não conseguiu desenrolar todo o texto, então a gente vai ficar mastigando ele aqui mais um pouquinho, tá? Para a gente poder, eu não consegui sair do segundo versículo, né? Sexta-feira, fiquei no primeiro e no segundo, então a gente vai caminhar mais um pouquinho, devagarzinho, porque é preciso que a gente passe entendendo tudo, né? Entendeu? Que a gente passe por isso aqui entendendo tudo direitinho, não adianta passar correndo, né?
e daí não entender também não vai adiantar nada. Então é melhor a gente ir mais devagar, ler de novo, até que fique bem esmiuçado, né? Bem explicado e bem entendido, para que todo mundo possa compreender muito bem. Isso é uma coisa muito importante. Oi, Helene, beijos para você que está lá na França. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza. 27. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Eu já falei para você que esse texto está falando aqui sobre os caras, os gentílicos, né, que somos nós, que conhecendo a verdade se desviaram dela, se desviaram do caminho. Está falando com os crentes, está falando com pastores, com pastoras, com missionários, missionárias, enfim. Está falando com as pessoas que têm um conhecimento já da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia, nós lemos aqui a partir do verso 18, né? Ele diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, o que é que os caras estão fazendo? Eles pegam a palavra de Deus e deturpam. Eles pegam a justiça e transformam em injustiça. Né? Então, a Bíblia não está falando para aqueles que não conhecem a palavra, para aqueles que não conhecem o Evangelho, né? Para quem vive no mundo, e esse mundo é podre mesmo, a gente já sabe disso, né? Mas a Bíblia não está falando deles sem ter o pleno conhecimento da verdade, sem ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia está falando daqueles que conhecem. Tá? Esse texto fala sobre os que conhecem. Por exemplo, pregadoras que resolveram transformar-se em mulheres ou maridos, né? Mulheres que resolveram ser maridos e maridos que resolveram ser mulheres. Tendo conhecimento da verdade, conhecendo a palavra de Deus, é desses caras aqui que a Bíblia está falando. Tá? Você conhece a verdade, isso aí, Rosi, você vira as costas para a verdade, você vira as costas para Deus e vai viver a impiedade, né? Vai viver aquilo que você deseja no seu coração, ao invés de andar segundo a palavra de Deus nos diz. Tá? Beijo, Wanda, Portugal, beijo para vocês. Então o 28 diz assim, ó, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, quando o cara virou as costas para Deus, Deus virou as costas para eles. Entendeu? Quando os caras resolveram ofender a Deus, Deus resolveu ofender eles. Certo? Então, é preciso que você entenda que o que você planta, isso você colhe. E aquilo que você quer, isso Deus vai te dar. E eu tenho falado aqui repetidamente para você, cuidado com o que você pede, porque você pode receber. Entendeu? Porque você pode receber. Certo, o Sérgio, Cláudio Sérgio? Não está errado. Está certo que o pastor está falando, porque eu estou lendo a Bíblia. Eu não estou falando o que eu acho. Ok? Então, este texto especificamente, né, ele está tratando sobre as pessoas que, tendo conhecimento da verdade, viraram as costas para Deus. Por exemplo, aquele pastorzão que a gente viu na televisão aí, né? Que o cara é pastor da igreja, vai para a sala pastoral para pegar a irmã do círculo de oração. O cara tem o pleno conhecimento da verdade, porém ele prefere se prostituir. Que infelizmente é muito comum, né? Hoje na igreja. Infelizmente, é muito comum. Não é? A gente tem exemplo aí, por exemplo, de pastores conhecidíssimos aí que estão sendo acusados de assédio. Teve um até que foi preso essa semana aí. Assédio, estupro, né? E daí tem um pastor, eu não sei de que estado que ele é, da Assembleia de Deus, presidente da Assembleia de Deus, que os caras filmaram ele no gabinete com outra irmã, né, e não era esposa dele. E daí, além dele assumir que ele estava em adultério, ele separou da irmã, casou com a outra e continua presidente do ministério, por exemplo. Por exemplo. Né? Oi, Edmar, bom dia. Certo? O cara tem pleno conhecimento da verdade. Oi, Mariane, Deus te abençoe. Esse de Goiânia aí não é o primeiro, né, irmã? Eu tô ligado. Então,
A palavra de Deus, veja, vou de novo no verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Não é quem não conhece a verdade, é quem conhece a verdade. Este texto específico está falando sobre isso aqui. Sobre aqueles que detêm a verdade, têm pleno conhecimento da verdade e ele faz consciente, ele peca consciente. Entendeu? Ele peca conscientemente. Ele sabe que não pode roubar, mas ele rouba. Ele sabe que não pode matar, mas ele mata. Ele sabe que não pode mentir, porque o mentiroso vai para o quinto dos infernos, mas ele mente olhando nos teus olhos. É desse cara aqui que a Bíblia está falando. Entendeu? É deste cara aqui que a Bíblia está falando. Tá? Então ele continua no 28 e diz assim, ó, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, vírgula, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Você lembra quando Deus colocou um espírito em Saul? Saul pisou na bola, fez merda, Deus meteu um verdugo nele. Não é isso que a Bíblia diz? Deus meteu um verdugo. Oi, José Eduardo, venezuelano, Deus te bendiga, irmão. Deus abençoe você, seja bem-vindo aqui sempre. Entendeu? Deus pôs um verdugo nele, um espírito. Entendeu? Veja, para fazerem coisas que não convém. Então aquele espírito leva o cara. É o que a Bíblia diz, quem está sujo, suja-se mais. Né? Para não ficar pouco, meio sujo, tem que ficar bem sujo. 29 diz assim, ó, estando cheios de toda iniquidade, aí ela começa a enumerar os pecados dos caras que andam nesse caminho. Entendeu? A Bíblia começa aqui a enumerar os pecados que esses caras cometem, né? Quando eles vêm nesse caminho, quando eles se desviam da palavra de Deus e eles vão para a esbórnia, para a prostituição, para a sacanagem. Né? Oi, Luciana Roquelli, bom dia, queridona, Deus abençoe você. E diz assim, ó, estando cheios de toda iniquidade, vírgula, prostituição, né? Prostituição, vírgula, malícia. É só você entrar na página Denis Santos e estão todos lá, tá? Por ordem de cronológica, todos lá, é só você entrar e ver. Avareza, maldade, cheios de inveja. Não tá cheio de gente invejosa, hein? Eu tô falando de gente da igreja, né? Põe aqui, gente. Eu não alcanço. Obrigado. Obrigado, Shirley. Homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, né? Detratores, aborrecedores de Deus. Você sabia que tem esse tipo de gente? Aborrecedores de Deus? Você já tinha visto isso aqui na Bíblia? Aborrecedores de Deus. Você sabia? Os caras que ficam aborrecendo Deus. Às vezes eu falo aqui umas coisas. Mas é a mesma coisa, Adriana Missões. É o que eu falei para você. É versão diferente, né? E os caras usam outra palavra e aí tira o sentido do texto daí, né? Entendeu? Quando eu falo que os caras ficam enchendo o saco de Deus, né?
E tem gente que fica brabo comigo, né? E fala, o pastor fica falando palavrão aí, falando saco, que fica enchendo o saco de Deus, que Deus está com o saco cheio das pessoas. Cara, tá aqui na Bíblia, aqui, ó. Aborrecedores de Deus. Os caras ficam aborrecendo Deus, até que Deus fica com o saco cheio, irmão. E dá uma remada nas costas do camarada. Né? Tá cheio de crente por aí quebrado, com as pernas quebradas, porque ficou aborrecendo Deus até que Deus desceu o pau neles. Daí o cara tá lá na cama, doente, quebrado, sofreu um acidente, todo quebrado. E aí você vai lá orar por ele. Eu vou lá orar pelo irmão, coitado. Pastor, eu preciso ajudar. Tem um pastor aqui perto da minha casa. O cara tá numa situação. Então eu vou pegar meu dízimo e vou dar para ele. Entendeu? Vai nessa tua força, você vai ver onde você vai parar. Deus vai quebrar as tuas pernas. Entendeu? Que bom, Tânia Vieira. Seja bem-vinda aqui, queridona. Deus abençoe você. Estou bem feliz de você estar aqui estudando conosco, tá? Deus te abençoe. Claro, Gisele. Claro. Pastor, e podemos pedir ajuda ao nosso Deus para conseguir sair do pecado que já virou iniquidade? Claro. Claro. Deve. Deus vai te ajudar. Entendeu? Deus vai te ajudar. Então, quando eu venho aqui e falo um negócio para você e eu me utilizo de palavras, Maurício Canto, é isso aí mesmo, eu concordo com você. Escute aqui, quando eu venho aqui eu uso uma expressão o mais comum possível, porque eu quero que todo mundo entenda, e às vezes essa palavra que eu vou usar, essa frase que eu vou usar, para impactar o coração das pessoas, pode parecer para você inapropriada, mas para quem eu estou alcançando, ela é a própria. Então, quando eu falo aqui para você, que você está enchendo o saco de Deus, e que se você não parar, você vai levar uma remada nas tuas costas, né? Pra você parar de ser um crentelho, que só enche o saco, só reclama, cheio de religiosidade, achando que você indo na igreja todo domingo, que você vestindo a roupa da igreja, usando uma Bíblia da igreja, cantando as canções da igreja, dando o seu dízimo, leva lá a sua oferta, mas é um cretino. Né, irmão? Tá enquadrado aqui, ó. É malicioso, é avarento, tá cheio de maldade no coração, cheio de inveja, de malignidade, de engano. Não é? Murmurador, é um detrator, aborrecedor. Eu acho que detrator é alguém que... Puxa, fugiu a palavra aqui. Ele veja no Google aí um sinônimo detrator pro pai, faz favor, mais simples aí. Fugiu a palavra da minha cabeça. De manhã normal, né? Esqueci, deixa a Manuela ver aqui. Difamador. Detrator é difamador. Indivíduo que desqualifica outra pessoa, né? Que desqualifica alguém. Por exemplo, esses caras que aparecem aqui, né? Esses presbíteros que aparecem aqui, que sempre aparece, o pastor, né? Tem um pastor aí no YouTube, um missionário que vai lá todo dia, ele faz live só para falar mal de mim. É um outro imbecil, né? Porque os que tinham aí já morreu, o outro tá doente, o outro se ferrou, estão tudo ferrado, né? E agora apareceu um outro idiota aí, né? Tal de missionário aí. Ele manda os vídeos para mim. Você viu o que esse cara tá falando de você, irmão? O cara não tem o que fazer, né? Missionário. Não sei da onde, porque se é missionário devia estar fazendo missão, né? Deve ser um ladrão aí que anda tomando o dinheiro dos outros. E os caras ficam enlouquecidos com as coisas que eu falo. E aí os caras começam a me difamar. Tem muita gente que faz isso. Mas tem uns que tem até programa para fazer isso, né? Entendeu? Um missionário aí, difamador. Né? Então olha onde ele está enquadrado dentro da palavra de Deus. Né?
murmurador, difamador, aborrecedor de Deus. Tem cara que parece que nasceu só para aborrecer a Deus, não é assim? Oi, Cláudia. Ontem meu time foi... Os meus 2 times foram campeões ontem, né? O Furacão e o Palmeiras, né? Eu nem tô pensando em futebol, Cláudia. Nem tô pensando em futebol. A cabeça tá correndo tanto, você nem imagina. Eu nem lembrei, eu vi, mas eu nem pensei nisso aí. 31, nécios, infiéis nos contratos. Eu já contei para você que eu não consegui alugar um barracão para minha igreja em Curitiba, porque a imobiliária falou que não aluga nada para a igreja, porque tomou tanto calote de pastor que não aluga para mais ninguém. Falou igreja, os caras não alugam, né? Então, infiéis nos contratos, não cumpre. Cara, quem não tem palavra, irmão? Quem não tem palavra, a única coisa que você tem é a tua palavra, irmão. Ontem eu fui no sítio, eu conversando com uma pessoa que é meu primo, né, que é o administrador lá. A gente falando sobre uma pessoa que vai trabalhar lá, ele disse assim, puxa, eu não queria que esse cara viesse trabalhar aqui. Eu falei para ele, mas eu dei minha palavra que ele ia vir. Ele olhou para mim e falou, então... Eu falei, então ele tem que vir, porque eu tenho que cumprir minha palavra. Eu dei minha palavra para ele. Então nós vamos trazer ele aqui, colocar ele para trabalhar e põe ele no trabalho duro. Se ele abrir o bico e for embora, daí é problema dele, mas eu não posso dar para trás a minha palavra. Eu dei a minha palavra. E a minha palavra tem que valer mais que um cheque assinado. Se eu não tiver a palavra, eu tenho o quê? Mesmo que eu leve prejuízo, eu dei a minha palavra. Aí tem muita gente que não tem palavra. Entendeu? Obrigado, Letícia. Tem muita gente que não tem palavra, irmão. O cara falar para você o cavalo relinchar é a mesma coisa. Ah, eu não falei nada, eu não quero nem saber. Não é assim? Ah, eu não falei nada, eu não quero nem saber desse negócio aí. Ah, isso aí não é problema meu, não tenho nada. Como não, cara? Você não deu tua palavra, você não falou. Ah, mas... Henrique. Boa sorte. Entendeu, irmão? Se você não honrar a tua palavra, você vai honrar o quê, rapaz? O quê? Né? Agora é claro que você não deve confiar na palavra dos outros, né? A tua você tem que honrar. Deu tua palavra. Que a gente tem um ditado, né, que diz assim, tiro dado, bugio deitado, né? Se você não... Pô, cara, você tem que falar. Falou, não fale então. Agora, se você falou, você tem que cumprir. Infiéis nos contratos, sem afeição natural, não tem amor por nada, irmão. Entendeu? Por isso que eu falo com uma pessoa que não gosta de um cachorro, na boa pessoa não é. Entendeu? Uma pessoa que não gosta de um cachorro não se compadece de um bicho, de uma vaca, do pato, não se compadece, irmão. Não tem amor por nada. Entendeu? Você precisa... natureza e relaxamento, não sei ter o nome. Cada caso é um caso, né? Entendeu? Cada caso é um caso. Você precisa avaliar dentro da palavra de Deus. Né? Dentro da palavra de Deus. Entendeu? Então, se você não ama as coisas, você não se preocupa com as coisas. Né? Você não se preocupa com as... Você tem que se preocupar, irmão. Entendeu? Sim, Carlinhos Silvano. A gente quer ter muitos patos lá no sítio. Bastante. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. Pessoa que não volta atrás, mesmo errado. Entendeu? Mesmo você sabe que você está errado e você não admite e não volta atrás.
Olha o que a Bíblia está falando. Sem misericórdia. Irmão, se você não se compadece, entendeu? Tem gente que não se compadece com as pessoas na rua, que não se compadece com o sofrimento, com a tristeza. Fala, isso aí tem que se ferrar mesmo. Né? Lucas Torres, eu também falo isso, né? Quanto mais a gente conhece as pessoas, mais a gente gosta do nosso cachorro, né? Não é assim? É isso, é uma verdade, infelizmente. O mundo em que a gente vive hoje, não é? O mundo em que nós vivemos hoje. Sargento Dias está fazendo aniversário hoje. Beijo hétero aí, parceiro. Deus abençoe você. Entendeu? E ele continua. No verso 32 diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus. Veja, é quem conhece a palavra. Não é quem não conhece. Tá? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem, escute isso aqui, consentem aos que as fazem. E aqui, eu vou pegar você aqui. Você consentir com o que os caras fazem. Ah, pastor, eu resolvi fazer isso aqui. Eu quero saber o que você acha, irmão. Eu acho que está errado e eu não concordo. Agora, você tem livre-arbítrio, se quiser você faz, mas é problema seu. Eu não tenho nada com isso aí. Ah, coitadinho, eu preciso apoiar o meu filho porque ele tomou essa decisão, então eu vou apoiar. E os que também consentem com os que fazem essas coisas. Você vai para o inferno junto. Entendeu? Ruth, eu não sei, tem que fazer avaliação. Isso aí é uma coisa meio mais ampla aí para uma conversa maior, tá? Não dá para eu te dizer sim ou não só. Entendeu? Então a Bíblia está dizendo que quem consente com aqueles que fazem é tão culpado quanto aquele que fez. Você está entendendo isso aí? Você não deve aceitar. É diferente. Entendeu, irmão? É diferente de você conviver com a pessoa que está cometendo um erro. É diferente de você respeitar a pessoa. Mas aceitar, irmão, é uma conversa muito diferente daí. Entendeu? A irmã Glória Maria disse assim, só que bicho não é imagem e semelhança de Deus. Temos sim que tratar os animais bem, mas o homem é imagem e semelhança de Deus. Se você não gosta do homem, você está blasfemando contra Deus. Ô, irmã Glória, você tem que fazer, irmã Glória. Vai morder, deixar alguma coisa para você comer, cuidar do seu marido, fazer um café, né? Ô, irmã, que comentário imbecil que você está fazendo aí. Idiota isso aí. No mínimo, idiota teu comentário. Para ser bem gentil com você. Idiota. Uma pessoa idiota que não tem cérebro. Tem que arrumar um cérebro aí para aprender a discernir as coisas que a gente fala. Entendeu? A Bíblia não diz que você deve amar o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não fala isso. Quem está falando de heresia é você. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos irmãos. Quem está falando uma heresia é você. Aprenda a ler a Bíblia e parar de falar merda e encher nosso saco. Tá? Por favor. Obrigado. De nada. Então, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem. O cara sabe que vai morrer. Entendeu? Você entendeu? Escute isso aqui.
os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Certo? Não sei, Anderson Gerson. Andrade Gerson, desculpe. Não sei. Tá? Não sei. Não tenho essa informação para te dar. Consentir com as coisas, né? Você está participando. Entendeu? Consentir com as coisas, você está participando do erro. As pessoas, você vê pelo comentário dessa senhora aí, que as pessoas acham, o aluno, ele quer saber mais que o professor, né? Não é assim, irmão? Ele quer dar aula pro professor, né? Ele não sabe nem de que caminhão caiu, irmão. Como é que você vai querer ensinar a Bíblia para alguém se você não conhece a Bíblia? Entendeu? Como é que você vai querer, irmão, ensinar a Bíblia para alguém se você não sabe? Quando você se utiliza da Bíblia para você ensinar, você ainda escreve errado, porque está errado o que você está falando. Entendeu, irmão? A Bíblia não diz que nós temos que amar o homem porque ele é mais semelhante a Deus. Deus nunca falou isso. Então o que as pessoas fazem, irmão? Elas querem acrescentar à Bíblia coisa que não existe. Isso é uma heresia. A Bíblia diz que aquele que acrescentar um tio ou retirar uma vírgula, veja como é grave o comentário da irmã. Acrescentar um tio, retirar uma vírgula desta palavra, deste lhe será tirado o seu lugar no reino dos céus. Você pode ir para o inferno por causa disso. Porque você está dizendo que a Bíblia diz coisa quando a Bíblia não diz. Entendeu? Celso Ferreira, bom dia. Taipas, Tocantins, Deus abençoe você. Entendeu? Você está acrescentando à Bíblia coisa que a Bíblia não fala, irmão. A Bíblia nunca disse isso. Como é que você está falando um negócio desse que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz que você tem que amar o homem, que é imagem e semelhança de Deus. Nunca falou isso. Não é? Isso é a mesma coisa do cara vir aqui dizer que se você cortar o cabelo, você vai para o inferno, porque a Bíblia diz que a mulher não pode cortar o cabelo. Se você colocar calça, você vai para o inferno, porque a Bíblia diz que você não pode pôr calça. Isso não está escrito na Bíblia, isso é mentira, é heresia. E quem ensina isso vai para o inferno, porque está mentindo. Entendeu? É mentira. Ah, não pode beber porque é pecado. Mentira, vai para o inferno. Ó, Marli Baião, é o que eu estou dizendo para você aqui. Uma coisa, você tem um filho, por exemplo, e teu filho resolve morar com uma outra pessoa do mesmo sexo, por exemplo. Você não vai deixar de amar o teu filho, mas você não pode aceitar isso. E tratar como se fosse normal. Tratar um outro homem como se fosse tua nora, por exemplo. Ou uma outra mulher como se fosse seu genro. Você está aceitando a situação. Daí tal pecado é de morte e a aceitação desse pecado como se fosse normal é de morte também. É o que a Bíblia está falando. Entendeu? Então uma coisa é você respeitar a decisão das pessoas, outra coisa é você aceitar ela. Tá entendendo? Uma coisa é você aceitar a decisão da pessoa porque você não tem o que fazer, tem livre-arbítrio, ele vai fazer o que ele quiser, é adulto. E é problema dele. Você tem toda a razão em nem se meter nisso. Entendeu? Você não tem que, agora, aceitar. Ah, o meu filho resolveu casar com aquele outro moço ali, agora ela vai ser minha nora. Você está aceitando, você vai para o inferno por causa disso. É o que a Bíblia está falando. Não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. E a gente está falando de uma coisa, agora tem várias outras aqui, ó. Né? Por exemplo, os detratores, as pessoas que falam mal dos outros, né? E você vai lá e concorda com o cara. Você está inserido no pecado dele. Parece lá esse missionário imbecil falando do pastor, o pastor Sandro é do diabo, porque ele está falando que beber não é pecado, porque ele está falando que isso, porque isso. Deus fala, é verdade, o cara tem razão. Então o cara falou e você corroborou com ele, você vai para o inferno junto, se for o caso, claro. Entendeu, Roger? Bom dia. Se for o caso, é claro.
Então, estes pecados aqui, é isso aí, Thaís. Por exemplo, votar a favor do aborto. Não, mas eu sou a favor, porque meu corpo, minhas regras. Você é crente, irmão? Você vai pro inferno, cara. Você vai pro inferno. Eu vou ler de novo o 29. O 28, ó. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Quais são essas coisas? Iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, detração, aborrecer a Deus, injuriar, soberbo, presunçosos, inventores de males, desobedientes de pai e mãe, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. 22 coisas. 22 coisas. Entendeu? Então, quando você está dentro desse troço aqui, ou você apoia isso aqui, você vai para o inferno do mesmo jeito. Quando você vota num deputado, eu tenho falado aqui para você, num deputado federal, por exemplo, e o cara vai lá e vota a favor do aborto, foi você que colocou ele lá, a culpa é tua, cara. Não adianta você dizer, mas eu não tenho culpa, cara, mas você votou nele, irmão. Você colocou ele lá, você votou naquele vereador que está fazendo aquela lei que vai fechar a igreja, é tua culpa. Entendeu? Vou dar um exemplo para você. Aqui em Curitiba está um inferno para você abrir uma igreja por causa do prefeito Rafael Greca. Se você votou no Rafael Greca, todas as igrejas que ele impediu de abrir em Curitiba, você vai pagar por isso. Ele impediu por quê? Porque criou uma legislação dura, dificílima de se cumprir. Nós tentamos abrir uma igreja em Curitiba, a nossa igreja. Mais de 40 imóveis a gente achou nas imobiliárias, mandava para a prefeitura não autorizava. Não, aqui não pode, lá não dá, não. Foi o Rafael Greca que criou todas essas leis, para obrigar as igrejas a ir para um determinado lugar, mesmo que seja longe, as pessoas não consigam ir, dane-se. Quem votou no Rafael Greca? Tem crente que idolatra ele aqui em Curitiba. Estou dando só um exemplo para você. Tem pastores que trabalham com ele, tem filhos de pastores de grandes igrejas pretas aí, que são assessores dele. E os caras estão ferrando as igrejas, irmão. Eu tenho vivido isso na unha. Em Curitiba, estou te dando um exemplo aqui. Estão ferrando as igrejas. Entendeu? Se você não tiver, 30 vagas de estacionamento, e não tem imóvel com 30 vagas de estacionamento. Não tem. Entendeu? Não tem. E Deus, você não pode abrir igreja. Não tem igreja. Quem que votou nele? Você votou nele, cara. A culpa vai ser tua. Deus vai cobrar isso de você. Estou te dando só um exemplo prático do que a Bíblia está dizendo. Não só aquele que fez algo contra Deus, mas aquele que proporcionou que ele fizesse. Entendeu? O Xexixa tá aqui, tá. Aquele que proporcionou. Tá entendendo? Aquele que proporcionou isso. E votou naquele vereador que defende o teu sindicato, por exemplo, mas ele defende o teu sindicato, mas ele defende o aborto. Ele defende o teu sindicato, mas ele defende o casamento homoafetivo. São coisas que são contrárias à palavra de Deus, são pecados de morte. E você tá junto com ele, porque você votou nele. Entendeu? Isso aí, irmão. É isso aí. Isso aí é a conversa. Tá entendendo? Então, você tem que ficar muito, muito esperto, irmão. Porque muita gente vai pro inferno porque ele acha que não é problema dele. Ele acha que não é responsabilidade dele. Mas não fui eu que fiz, cara, mas foi você que pôs o cara lá. Não, mas não foi sozinho, mas você ajudou. Você fez campanha pro cara, você pediu voto para ele, porque você ganhou uma cesta básica, porque porque o cara fez asfalto na tua rua, daí você apoiou, você fez isso. Você vai pro pau, irmão.
Entendeu? Não, Alessandro, você não tem que votar nulo, você tem que votar. Você tem que prestar atenção em quem você vai votar. É só isso. Entendeu? É só isso. Tem que prestar bem atenção em quem você vai votar. Quantos crentes aí, pastores que eu conheço que votou, por exemplo, no PT, votou no Lula, que tá votando o aborto, que tá votando isso, que tá fazendo aquilo, que tá obrigando as crianças a tomar isso, que tá fazendo... Olha, você votou neles, cara. E você diz que é crente. Só se for crente no... Não é? Olha a Igreja Universal do Reino de Deus apoiando Maduro lá na Venezuela. Vamos falar da Venezuela? Apoiando Maduro na Venezuela, porque o Maduro falou que vai dar para a Igreja Universal do Reino de Deus um canal de televisão na Venezuela. E os bispos da Igreja Universal do Reino de Deus estão na campanha do Maduro pedindo voto para o Maduro, irmão. Assassino, bandido, matou milhares de pessoas na Venezuela, destruiu famílias, acabou com a vida de todo mundo. Ah, mas ele vai dar um canal para nós evangelizar quem, irmãos? Os que sobreviveram? Os padres que apoiaram Hitler na Segunda Guerra Mundial? Quantos apoiaram? As coisas que o Papa fez até mudar toda a situação, conjuntura política. E os padres que morreram, que foram executados. Não é? Quantas histórias, quantos livros? Entendeu, irmão? Então você tem que acordar. Para com essa história do cara chegar na tua casa e falar, irmão, você pode votar no deputado, meu amigo? Não. Eu vou olhar a vida do cara, eu quero saber quem ele é, o que ele faz, quais são as leis, se ele já é, né? O que ele aprontou, o que ele já votou, como é que é a vida do cara. Se não, não. Você não tem que votar em quem é bonzinho, você tem que votar em quem é honesto, quem tem bandeira. Você tem que aprender isso aí. O cara tem bandeira. Né? O cara tem bandeira. E nós estamos falando de pecado. Não esquece disso. Pecado. A gente está falando. Então, a palavra de Deus ela é muito clara. Você é responsável pelo que você faz. A irmã Silvia Helena discorda. Tá bom. Mas você está discordando da Bíblia, Silvia Helena. É o que a Bíblia fala. Quando você discorda disso, você discorda da Bíblia. Olha a Marina Silva, por exemplo. Vou dar um exemplo, vou dar o nome dela. Se ela quiser, ela pode me processar. Crente da Assembleia de Deus. Cadê ela? O que ela fez? Onde é que está agora? Né? Que apoiou esse governo, que fez isso, ia no monte orar. Eu conheço ela, irmão, muito bem. Ia no monte orar com os irmãos e tal. E olha onde é que está o nosso país. O que está acontecendo. Quem apoiou tudo isso? Né? Entendeu? Vai ser responsabilizado, irmão. E vai pro inferno. Aqui pode não ter justiça. Aqui pode não ter justiça, irmão. As pessoas não se pegam pela justiça dos homens. Eles podem passar batido, mas de Deus, irmão, ninguém se esconde. Entendeu? De Deus, ninguém se esconde. Ninguém vai se esconder de Deus. Tá entendendo? Ninguém vai se esconder de Deus. Então a palavra de Deus ela está aqui para ser uma balizadora. A palavra de Deus ela está aqui para nos balizar como crentes, dizendo o que nós podemos, o que nós não podemos. E se fizermos, para onde vamos. Essa é a função da Bíblia. Então você pode aceitar a Bíblia ou não, isso é um problema seu. Ok? Você pode aceitar o que a Bíblia diz ou não. Isso é um problema seu. E veja você que eu estou lendo a Bíblia e tem gente que está comentando aqui, ó, eu não concordo. Claro que você não concorda, porque você vive nesse erro. E toda vez que alguém apontar o teu erro, você vai dizer, não, isso aí não está certo. Então a Bíblia está errada e você está certo. Sim, assim não é não, irmão. Não tem mais. Ah, mas eu acho, cara, eu acho é do Satanás. Ah, mas eu não penso assim, isso é do diabo. A Bíblia diz que você não tem que pensar, você tem que obedecer a palavra de Deus.
Nós já lemos aqui, eu ensinei vocês quando Pedro disse que o evangelho não é de particular interpretação. Interpretação é a do Espírito Santo, só tem uma, não tem duas. Você está entendendo, irmão? Eu não estou falando de política, eu não estou falando disso. Eu estou falando de Bíblia. E estou citando exemplos de políticos que se utilizaram da Bíblia, que disseram que eram crentes para serem eleitos, para levantar sua bandeira, e depois traíram a igreja, traíram a palavra de Deus. São mentirosos, detratores, cheios de iniquidade, de malícia, de avareza, porque estão lá só para roubar. Não é? Tem gente que está chafurdando nas ONGs aí, não é? Que ganha, o seu salário líquido é 22 mil e anda com uma bolsa de 70 mil reais. Relógio de 100 mil reais. Comprou como, irmão? Só você prestar atenção. Tá aqui, ó. Escrito aqui, ó. Malícia, avareza, maldade, cheio de engano, malignidade, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes, mentirosos. Falavam que, né? A Marina Silva não falava que o presidente estava destruindo a Amazônia, ela não veio, queimada. Agora aumentou 400 vezes na mão dela o que era feito antes e dela não fala nada. Como é que chama isso aí? É hipocrisia que chama? No mentiroso, detrator, está aqui na Bíblia, irmão. Eu só estou lendo a Bíblia para você e dando exemplo de coisas que a ministra Marina Silva falou. Só isso. Não estou julgando o seu caráter, né? Não, só as palavras que ela disse em relação à Bíblia e o que ela fez. A verdade é doloridíssima, mas é a verdade. É a verdade. Ela pode não gostar, pode me processar, pode, mas ela vai para o inferno. Querendo ou não. Jesus voltar, Deus vai cobrar isso dela. Entendeu? Jesus voltar, Deus vai cobrar isso dela. E a Bíblia diz aqui, ó, veja o que a palavra de Deus diz. Que os caras sabem que esses são pecados de morte, mas eles fazem mesmo assim. Entendeu? Eles sabem que isso aqui é um pecado de morte, mas mesmo assim eles fazem, eles estão cagando para Deus. Estão preocupados com as suas intenções. E aí depois vem chorar. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Não tem misericórdia. A Bíblia está dizendo aqui, ó, não tem. É sem misericórdia. Nós lemos o texto aqui, ó. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É enquadrado aqui, irmão. E vai para o quinto dos infernos? Sim. Porque a justiça de Deus, ela não erra. A palavra de Deus, ela não falha. Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível. Até me processar, me tomar dinheiro, pode, porque eu estou falando a verdade, mas é a verdade. E quando Jesus voltar, vai agravar o seu pecado. Entendeu? É isso aí, irmão. Isso aí. As pessoas não gostam, né? Porque a maioria conhece eles, daí é da Assembleia de Deus que ela era, e daí vem se levantar, mas eu não concordo, mas eu... Tem um pastor, deputado federal bem famoso aí, que todo mundo gosta, por exemplo. Tem uma irmã da nossa igreja que o cara veio, cantou ela na cara dura e falou, cara, eu preciso fazer sexo com você e tal. E é um pastorzão, a irmã contou pra mim, falou, pastor, o cara fulano de tal, aqui ó, tá, paia. Um deputadão, crentão, todo mundo idolatra o cara, acha ele sensacional, um baita de um vagabundo que não vale nada. É claro que eu não posso falar o nome dele, senão ele vai me processar, vou ter que dar uns 20 mil pra ele, mas... Entendeu? Tem vários aí, irmão. E é pastor, tem igrejona, tem tudo, aí tá pegando todo mundo, aí tá cagando. Jesus voltado, ele vai dizer, ai, Jesus, me perdoe porque eu errei. Cara, você sabe que é pecado, você sabe que a prostituição vai levar você pro inferno, e você faz achando que depois, quando você se arrepender, Deus vai te perdoar, e ele não vai. E ele não vai, porque você tá fazendo consciente, é pecado consciente, irmão. Entendeu? Você não vai escapar disso. Não vai escapar. Não ache que a graça de Deus é motivo para você pecar. Você está enganado. Você está muito enganado.
Entendeu? Você está muito enganado. Achando que a graça e a misericórdia de Deus é motivo para você poder sair por aí pecando, fazendo o que você quiser, transando com quem você quiser, né? O que você quiser, e daí depois você vai lá, pede perdão, Jesus me perdoe porque eu errei, é um desvio de conduta, vai desviar você direto para o inferno. Entendeu? É isso aí. Eu tô falando para você de uma irmã que é da nossa igreja aqui, minha ovelha, que mora aqui em Santa Catarina, nesse negócio grande aí que os caras têm aí. Sabe esse negócio grandão aí de Santa Catarina? E você continua dando dinheiro para esses caras, irmão? Pois é. Vamos orar? Amanhã a gente vem pro capítulo 2, tá? Agora eu acho que ficou bem esmiuçadinho aí. Consegui exemplificar bem todas as coisas. Fecha os olhinhos aí, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe e que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para que a gente veja. Em nome de Jesus. Que o Senhor quebre todo esse espírito de mentira, Deus, que envolve as igrejas. Esse espírito de cegueira, Deus, em nome de Jesus. Para que o Teu povo desperte, acorde. Para que eles despertem, Senhor, em nome de Jesus. Para a Tua palavra, para a verdade do Teu Evangelho. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente todos os dias. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a nossa família. Tudo que temos, tudo que somos, seja abençoado em nome de Jesus. Abençoa os nossos cachorrinhos, os nossos gatinhos, as galinhas, os bois, as ovelhas, tudo que temos. Seja abençoado, os passarinhos, em nome de Jesus. Tua mão poderosa, Deus, esteja sobre as nossas vidas e nós sejamos abençoados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no teu coração. De tarde a gente vem para o desdobramento. Hoje, você não perderia, né? Porque ele vai estar muito legal. Tá bom? Beijo para vocês e Deus abençoe todo mundo. Até depois. Tchau.